Fala família, vem com o Paulado aqui que hoje a gente vai resolver, você vai resolver comigo o primeiro exame de qualificação de 2026 da UERJ. Com foco no quê? No seu treinamento para conseguir o seu conceito A nesse primeiro exame de qualificação do ano do vestibular de 2027, apesar dele ser realizado em 2026. A UERJ tem disso. Então, vamos para a primeira questão, a gente vai fazer um bate-papo, rapaziada, revisar tudo que precisa revisar em cima de cada questão para você ir para a prova sabendo o que você tem que levar de conceito, de conteúdo, o que você vai precisar relembrar, enfim, é uma revisão completa, tá? Então, vamos para a primeira questão, que é a questão 5 do texto base. E aí, essa é uma questão que ele fala o seguinte, ó, enunciado da questão. As pedras pisadas referidas na letra da canção fazem parte do antigo Cais do Valongo, onde desembarcou cerca de 1 milhão de escravizados no Rio de Janeiro. São pedras altamente resistentes, pois o principal ânion de sua estrutura química é o silicato, representado por SiO4-4. Nesse ânion, a ligação interatômica entre o silício e o oxigênio é denominada. Rapaziada, primeiro conceitozinho que você precisa relembrar aqui, ó. Ele fala de ligação interatômica. Quando ele fala de ligação interatômica, você precisa lembrar que é o tipo de ligação entre átomos, beleza? Então você vai ter lá uma substância, um composto, né, uma fórmula lá molecular do cara, e ele vai perguntar o que está acontecendo entre os átomos, qual o tipo de ligação entre os átomos. E aí você precisa relembrar que são 3, ó. Então, vamos lá. São 3 tipos de ligação interatômica, né? Que é a ligação iônica, covalente e metálica. Show! Galera, como que você vai relembrar, o que você precisa para essa questão? Você precisa relembrar como reconhecer cada uma delas. E aí, eu vou te dar o bizu. A iônica, ela vai ser sempre um metal mais um ametal, beleza? E um metal mais hidrogênio. Show de bola. Sempre um cara que quer doar elétrons com um cara que quer receber elétrons. Quem quer doar elétrons? Metais. Quem quer receber? Ametal e hidrogênio. Agora vamos para a covalente. A covalente, você vai ter o seguinte, ó. Ametal com ametal, ametal com hidrogênio e hidrogênio mais hidrogênio. Show de bola. Sempre 2 caras que querem receber elétrons. A covalente, a premissa dela é o compartilhamento de elétrons, beleza? Enquanto a iônica é transferência de elétrons. Grava essas palavrinhas, porque isso também te ajuda muito na hora de reconhecer uma ligação, tá? O tipo de ligação interatômica. E a gente vai para a última aqui, que é a metálica. A metálica, você sempre vai ter o quê? São metais, beleza? Pelo próprio nome. E aí, vou te dar um bizu. Geralmente vai estar assim, ó, por exemplo, Na sólido, ferro sólido e etc. Sempre o metal e o sólido, para dizer assim, fazer referência a uma liga metálica, entendeu? Algo do tipo. O que eu quero que você preste atenção agora? Ele falou sobre esse carinha aqui, ó. Esse carinha, como é que você vai classificar? Você precisa saber que o silício ele é classificado, se é como metal ou ametal, e o oxigênio. Então, você vai lá na tabela periódica, tá? Eu vou lá na tabela periódica, eu vou pegar aqui a minha tabela e vou verificar o seguinte, ó. Você vai olhar na tabela, se esse cara ele tá basicamente até aqui, ó, tá vendo? Na divisão dos blocos aqui, ó, na divisão desse bloco para cá. Todo mundo que tá para cá e aqui embaixo são metais, exceto o hidrogênio, beleza? Mas a maioria aqui, ó, maioria não, todos aqui são metais. Daqui para cá você encontra os ametais e uma classificação um pouco antiga de semimetais, beleza? Então, quando você olhar, você vai ver que o teu oxigênio está aqui e o silício está aqui, caracterizando que eles são ametais, tranquilo? Então, ligação entre ametal e ametal é o que tipo? Covalente, beleza?
Então, aqui, ó, a ligação interatômica entre esses caras é a ligação covalente. De boa, rapaziada? Não é um exercício difícil, não foi uma questão difícil. E aí o nosso gabarito, ele vai ser letra D, tá? Letra D, o gabarito. Tranquilo? Ó, tira o print aí da resolução. E vamos para a próxima, vou pegar a próxima questão aqui. O vídeo vai ser um vídeo fluido, tá, galera? Então, ó, vamos seguindo e vamos conversando. Vou lá agora procurar aqui a parte de ciências da natureza e vamos para a primeira questão de química da parte de ciências da natureza. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, começa na questão 35, né, ciências da natureza, isso mesmo. E aí a 36 é a primeira questão de química que a gente tem. E aí ela fala o seguinte, ó, observe a fórmula estrutural do fentanil, opioide sintético empregado como anestésico, cujo consumo indiscriminado gera graves consequências. E aí ele me deu a fórmula estrutural do cara. Na estrutura desse composto, há uma cadeia carbônica fechada, presente em maior quantidade. Essa cadeia é classificada como... Beleza, rapaziada? Vamos lá. Então, ó, vou botar o enunciado da questão aqui e a gente vai observar o seguinte. Essa é a questão 36. Vamos lá. O que você precisa relembrar? Ele fala de cadeia fechada. Cara, cadeia aberta. Vamos lembrar o que é uma cadeia aberta. Cadeia aberta é a cadeia que ela vai ter duas ou mais extremidades, duas ou mais pontas, beleza? Isso é a classificação de uma cadeia aberta. Agora, cadeia fechada. Galera, cadeia fechada, aqui, ó. Isso é uma cadeia fechada. Isso é uma cadeia fechada, ela não tem pontas, não tem extremidade, beleza? Então, você vai identificar dois tipos, ó. Dois tipos. Vou pegar aqui da questão. Você vai ver que você vai ter uma cadeia desse tipo aqui, ó. E também você tem uma cadeia assim, ó. Aí aqui continua, para cá também tem um negócio, beleza. Mas, ó, essas duas cadeias, isso aqui e isso aqui, são as duas partes que são classificadas como cadeia fechada. Só que você vai reparar que esse carinha daqui, ele aparece duas vezes na cadeia. Então, ele aparece maior número de vezes, maior quantidade. E é isso que ele pede para você classificar. Galera, toda vez que você vê uma cadeia fechada, especificamente com 6 carbonos, tá? Cada vérticezinho dessa figura geométrica, ele representa um carbono. E duplas ligações alternadas, ou seja, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. O nome desse cara daqui, né, esse cara em específico é o benzeno, tá? Então, ele é classificado como anel aromático. Show? Ele é classificado como um anel aromático. E aí, vamos lá. Qual é o tipo de cadeia? Ele já coloca aqui nas alternativas. A letra C ele coloca assim, cadeia aromática, beleza? Porque tem presença de anel aromático, que é essa estrutura aqui. Não esqueça, anel aromático tem que ter dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, duplas ligações alternadas. Show de bola? Questãozinha tranquila. Se você está estudando na moral, essa é uma questão de aumento de autoestima, rapaziada. Não é uma questão difícil. Então vamos para a próxima questão. A próxima, gabarito aqui, ó. Vamos lá. Gabarito, letra C. Show? Então pensa, tira o print aqui, ó. Lembra dessa classificação e tamo junto. Vamos lá, próxima questão. A próxima é a 39.
Então, vamos colocar aqui o que importa dessa questão 39, né? Vamos à leitura do enunciado. E aí, vamos que vamos. A questão 39, ela diz o seguinte: o processo de fotossíntese artificial, dentre outros objetivos, visa a produção de energia limpa. Esse processo tem início com a reação de decomposição da água, formando o hidrogênio, que irá reagir com o CO2 da atmosfera conforme representado na seguinte equação. Aí ele me dá a equação química. Considere as entalpias padrão de formação das substâncias compostas presentes na reação acima. Aí ele me dá uma tabela com as entalpias padrão de formação quilojoule por mol, beleza? Show! E aí ele pede a variação de entalpia padrão em quilojoule por mol da equação apresentada é igual a... Aí, deixa eu copiar aqui a equação, vou passar ela para cá. Essa agora é a questão 39. Vamos lá. 39. Aí eu venho para cá e vou colocar aqui, ó. H2 mais CO2 dando HCOOH. E aí ele me diz que a entalpia, ó, o H do CO2 é igual a menos 393,5. E o H é 425,0. Show de bola. Galera, ele está me pedindo entalpia, tá? Ele está me pedindo entalpia. Primeira coisa que eu vou verificar, toda vez que ele te der uma equação química e falar de entalpia, vê se ela está balanceada. E aí a gente precisa relembrar que para balancear a equação, a gente usa que regrinha? A regrinha do macho, beleza? O que significa isso? Primeiro você balanceia os metais, depois os ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, seguindo essa sequência. E aí, aqui eu não tenho nem metal nem ametal, mas eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos para os carbonos. Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 1, tá? Não confunda, esse 2 aqui está relacionado ao número de oxigênios. Então, ó, eu só tenho 1 carbono. E aqui? 1 carbono, está balanceado. Agora os hidrogênios, 2 aqui e ó, 2 aqui, está balanceado. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, está balanceada, a proporção dessa equação é 1 para 1 para 1. Show! E aí, ele fala de variação de entalpia, galera. Como que você calcula o ΔH de uma reação? ΔH de uma reação, sempre, né? Sempre não, tá? Mas assim, a maioria dos casos é entalpia produto menos reagente, beleza? Produto menos reagente. Por que eu falei que sempre não? Porque a gente ensina um macete para fazer entalpia, energia de ligação, tá? É uma parte dentro da matéria de entalpia. E aí, quando for energia de ligação, você vai ter o seu ΔH assim, ó. H reagente menos H produto. É o inverso daqui, tá? Mas isso fica para quando a gente resolver uma questão dessa. Então, foca nisso aqui, tá? Então, ó, isso aqui é importante para você. Entalpia produto menos entalpia dos reagentes. Show de bola. Galera, outra coisa que eu quero chamar a atenção, já que a gente está fazendo uma revisão. Ele me deu a entalpia padrão do CO2 e a entalpia padrão do ácido metanóico, beleza? E aí, por que ele não me deu a entalpia do H2? Por que ele não forneceu isso? Ah, é isso que ele quer calcular? Não, ele quer que você calcule esse cara aqui. Por que ele não me deu? Porque substâncias simples no estado padrão têm entalpia igual a 0. Então, ó, a entalpia desse cara é igual a 0 e ela não vai fazer parte da entalpia dos seus, do cálculo do ΔH, beleza? Da entalpia dos reagentes. Então, vem comigo, como que a gente vai fazer isso? Ó, eu vou pegar aqui e vou fazer assim, entalpia do reagente. Como você sabe que a entalpia desse cara aqui é 0, a única entalpia que você vai ter é a entalpia do CO2. Outro bizu importante,
Essa entalpia, ela tem que estar multiplicada pelo coeficiente estequiométrico do cara. Por quê? Porque se você reparar, as unidades de medida que ele coloca é quilojoule por mol. Se você tivesse um 3 aqui, não está indicando que você teria 3 mols, então você teria que multiplicar isso vezes 3. Então aqui, só vou colocar só para você revisar junto comigo que você tem que fazer isso daqui. Tá? Então aqui vai ser, qual é a entalpia do CO2? Menos 393,5. E agora vamos para a entalpia dos produtos. Mesma coisa, galera. Entalpia desse cara vezes o coeficiente estequiométrico dele. Como é 1, vai ser exatamente igual ao quê? Menos 425,0. Show! Agora eu vou fazer o quê? Vou substituir aqui. Quem é a entalpia do meu produto? Menos 425 menos, ó, abre parênteses e coloca o número negativo. Não vai dar mole com a matemática agora, né? 393,5. Show de bola. Rapaziada, eu tô fazendo com vocês essas questões aqui no desenrolar do negócio, então vou usar a calculadora para fazer as contas, tá? A gente está revisando aqui conceitos de química, conta. Não tem problema se eu vou fazer 2 mais 2 na calculadora. Não é essa a intenção da nossa resolução. A intenção é revisar a química, não te ensinar o básico da matemática. Então, vamos fazer logo essas contas aqui. E aí, o que eu preciso que você observe? Esse sinal vai transformar tudo isso daqui como mais, correto? E aí, vou passar para cá. Aí vai ficar assim, ó, menos 425 mais 393,5. Isso daqui vai ser igual a 425 menos 393,5. Isso daqui dá 31,5. Beleza? 31,5. Então, rapaziada, deixa eu pegar aqui qual vai ser o gabarito. Deixa eu colocar meu calculator aqui. E aí, ó, gabarito, bora, tablet. Ó, cuidado com o sinal, tá? A gente tem que colocar aqui o sinalzinho. Como o menos, o número é maior do que esse, claro, vai ser negativo. E aí vai ser letra A, 31,5. Show? Então, ó, tira o print. Tamo junto. Vamos para a próxima questão. Galera, entalpia não é uma parada muito difícil, é você jogar aqui na fórmula e lembrar que você sempre tem que multiplicar, né, o valor da entalpia pelo coeficiente estequiométrico do cara, tá? E aqui, ó, entalpia produto menos entalpia do reagente. Eu sempre resolvo cada um desses termos separados para depois juntar, tá? Então, faça isso, se ficar mais tranquilo, mais fácil para você. Aí, vamos para a próxima questão. Deixa eu ver aqui. A gente saiu da 39, 40 não. 41 também não. Deixa eu ver. Opa! Questão 43. Achei. Vamos para a próxima questão, que é a questão 43. Aí, a questão 43 é uma questão que você vai pegar o seguinte bizu comigo. Vamos lá. Vamos ao enunciado da questão 43. O óxido de arsênio 3 possui a seguinte fórmula molecular. Rapaziada, questãozinha 43. Aí ele me dá esse nome aqui, ó. Óxido de arsênio 3. Vamos lá, vamos desenrolar o que significa cada uma das coisas. Toda vez que ele fala para você de óxido, você tem que lembrar que a junção é um composto inorgânico, é uma função inorgânica, onde você vai apresentar o oxigênio com carga menos 2. Show? Oxigênio com carga menos 2. Cuidado com isso, porque às vezes pode cair para você peróxido e superóxido. Quando você fala de peróxido, vai ser uma estrutura O2, aqui ó, só para lembrar, hein? Ó.
peróxido, ela é uma estrutura O2, toda essa estrutura tem carga -2. Ou seja, cada oxigênio aqui vai ter uma carga -1. Essa é a principal característica do oxigênio, do átomo de oxigênio nos peróxidos. Os superóxidos também já caiu ultimamente na UERJ, superóxido. Ela classificou para vocês como uma estrutura O2 que tem a carga -1, ou seja, cada oxigênio aqui nessa estrutura, ela vai ter uma carguinha -0,5, beleza? Então, ó, grava pelo NOx, tá, rapaziada? Aqui, ó, grava pelo NOx, tá? Falou de peróxido, o oxigênio, quando você fizer o cálculo lá de NOx, você vai ter que ter o NOx desse oxigênio como -1. E superóxido, o NOx desse oxigênio tem que ser o quê? -0,5, tá? Então grava por isso, porque você poderia ter matado essa questão que apareceu de superóxido fazendo o cálculo dos NOx, tá? Mas beleza, a gente está fazendo revisão, vamos lá. Aí, o que eu quero chamar a atenção aqui para você? Ele fala do arsênio. O arsênio, você vai ver lá na tabela periódica que ele é o AS. Toda vez que ele colocar em número romano a carga de alguém, tipo assim, o número romano no nome de alguém, ele está indicando a carga desse cara, beleza? E aqui, por ele já ser negativo, esse cara vai ter que ser o quê? Positivo. Galera, vamos dar origem a esse composto. Você vai pegar aqui a sua parte positiva, vai botar +3 aqui, que é a carguinha dela, vai vir com o oxigênio em sequência e vai botar -2. Agora você vai fazer o cruzamento de cargas, beleza? Como que funciona isso daqui? Só vai descer o número, a carga fica para lá, fica para trás, só desce o número. Você vai pegar esse 2 e vai jogar ele para cá. Você vai pegar esse 3 e vai jogar ele para cá. Então, o que vai acontecer? Aqui vai virar 2 e aqui vai virar 3. E aí você vai ter o AS2O3. Show ou não? Esse é o carinha que você está procurando. Sempre vai funcionar, rapaziada, vai funcionar. Se você tem, por exemplo, um A +3 não, vamos botar outra carga, +2, com um outro composto, B -4, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar e vai cruzar a carga, vai ficar A4, B2. Opa, repara, nesse caso você pode simplificar os camaradas aqui. Você pode simplificar o 2 e o 4, e aí você faz isso também, tá? Então aqui vai ficar o quê? A2, B. Esse seria o composto formado por esses dois camaradas. Sempre que der para simplificar, você simplifica. Não cometa o seguinte erro, olha só. Imagina que você tem isso daqui, ó, cálcio +2 e o íon sulfato -2, tá? Show! Vou cruzar a carga. Quando você cruza a carga, você vai ter o seguinte, ó. Ca2, o SO4 todo vai estar multiplicado por 2 também. Aí o cara vai lá e fala, opa, o Paulo falou que pode simplificar. Ah, simplifiquei, todo mundo simplificou até esse 4 da estrutura. Não pode, rapaziada, esse 4 aqui você não mexe. Você só mexe nos números que vieram das cargas, beleza? Então esse camarada aqui é o CaSO4. Aí, o que eu falo? Aí o aluno vai e reclama, fala, não entendi, isso é muito difícil. Então faz o seguinte, simplifica as cargas logo. Dá para simplificar? Então você simplifica aqui, ó. Aqui vai ficar +1, aqui vai ficar -1. Cruza as cargas que não vai ter problema, tu não vai errar, beleza? Então só toma esses cuidados quando ele te pedir para você uma fórmula molecular, um composto molecular, composto iônico, enfim, o que for, e aí você tiver que fazer o cruzamento de cargas. Simplifica quando dá para simplificar. Quando não dá, que esse caso vai ficar desse jeito mesmo. E aí, pegando aqui a questão, a gente sabe que vai ser AS2O3, letra D. Show de bola, rapaziada? Essa questão também não é uma questão muito difícil, não, tá? Mas também não é a das mais fáceis, vamos dizer assim. Mas é isso. Vamos para a próxima. Deixa eu capturar aqui a próxima. Deixa eu ver. Opa, questãozinha 45, rapaziada. Essa foi
uma das questões de estequiometria mais difíceis que já caíram no exame de qualificação, tá? E aí, se liga só, deixa eu apagar aqui e vou botar essa questão 45. Vamos lá, ele fala o seguinte: o percarbonato de sódio, que corresponde a uma mistura de 2 mols de Na2CO3, que é o carbonato de sódio, e 3 mols de H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, é empregado em lavagem de roupas como agente oxidante na remoção de manchas. Esse processo de oxidação ocorre em função do oxigênio formado na reação de decomposição do peróxido de hidrogênio presente na mistura. Considere 1 kg de percarbonato de sódio. O volume máximo em litros de gás oxigênio formado sob condições normais de temperatura e pressão é aproximadamente de... Beleza. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês. Vamos tentar montar a reação de origem do percarbonato. Então, você sabe que 2 mols de Na2CO3, beleza? Mais 3 de H2O2 dão o meu percarbonato. Não precisa saber da fórmula molecular desse cara, até porque não é uma fórmula molecular trivial para vocês, beleza? Então, vamos lá. Eu vou deixar desse jeito. É assim que você vai entender essa questão. Cara, ele pega 2 mols desse cara daqui, 3 mols, e vai dar 1 de percarbonato, beleza? Essa talvez fosse uma das maldades da questão. Você ficaria na dúvida, tá, mas vai gerar quanto? Como é que eu vou fazer o balanceamento? Ele não me deu a fórmula molecular do cara, beleza, mas ele fala aqui o percarbonato, então tecnicamente 1 mol de percarbonato, tá? E aí... Vem comigo, se esses 2 caras se juntam para formar esse, eu vou fazer o seguinte, vou calcular a fórmula molecular, a massa molecular desse cara, da água oxigenada, para tentar achar isso aqui, ó, a massa molar do percarbonato. Por quê? Vamos à estratégia dessa questão? Ele fala o seguinte: você vai ter 1 kg desse cara aqui. E ele quer saber o volume de O2 nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão. E aí, ele me diz também que esse volume de O2, ele é originado na decomposição da água oxigenada. Então, na realidade, o que vai acontecer é você relacionar o percarbonato com o oxigênio gerado na decomposição da água oxigenada. Vamos à decomposição da água oxigenada? A água oxigenada, ela se decompõe em água, beleza? E oxigênio. Oxigênio e água. Show de bola. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso balancear esse cara. Para balancear, você vai prestar atenção no seguinte, ó. Aqui você tem 2 de oxigênio, aqui você tem 3 de oxigênio. Show. O que eu posso fazer aqui, rapaziada? Se eu coloco um 2 aqui na frente, eu vou ter 4 de hidrogênios e 4 de oxigênio. Então, eu vou colocar um 2 aqui também. E aí vai ficar o quê? 1 de O2. Show de bola. Quanto? Essa é a minha equação balanceada, tá? Coloquei esse 2 aqui para equilibrar e a gente equilibrou. Então, repara, ele não me deu 3 mols de H2O2? Então, você vai fazer o seguinte, ó. 2 mol de H2O2 gera 1
mol de O2. Então, 3 mols desse cara aqui vai gerar o quê? X mol de O2. Então, vou multiplicar cruzado, a gente vai ter que esse x nada mais é do que 3 vezes 1, 3. Aqui vai ficar 2x, esse 2 desce dividindo o 3. Então, 3 sobre 2. Vou deixar desse jeito, não vou botar em número com vírgula, tá? Número decimal. Então, grava que a gente vai ter aqui a relação de 3 mols desse cara gera 3,2 o quê? Mol, 3,2 mol de O2. Tranquilo. Então, olha só, eu não quero fazer esse cálculo aqui, 1 de percarbonato gera quanto de oxigênio? 3 sobre 2, tá? Por quê? Porque essa quantidade de oxigênio é gerada a partir da quantidade que tem na mistura de percarbonato referente a peróxido. Então, 1 de percarbonato está para 3 sobre 2 de O2. Beleza. E aí, ele me deu 1 quilo desse cara. 1 quilo desse cara, eu faço a estequiometria sempre desse jeito. A minha primeira linha é a linha de interpretação. A segunda linha, eu vou converter a quantidade de mols que eu interpretar para as equivalências do mol que me interessam. E depois eu trago os dados do problema. Então, vamos por partes. A primeira linha da interpretação. Então, 1 mol de percarbonato gera 3,2 mol de O2. Ele está me pedindo, ele está me dando, né, o percarbonato em massa, aqui, 1 quilo desse cara. E ele está falando para mim também que esse cara daqui eu quero em volume. Então, como que eu faço para transformar 1 mol desse camarada aqui, do percarbonato, em massa? Eu tenho que fazer o cálculo da massa molecular dele. Primeiro eu vou deixar aqui e vou fazer o cálculo agora. O cálculo a gente vai ter que calcular, de fato, quanto é a massa molecular do carbonato de sódio e a massa molecular do peróxido. Do peróxido é fácil, a gente sabe que o hidrogênio cada hidrogênio pesa 1 grama, isso você vai achar na tabela periódica, beleza? Então aqui vai ficar assim, 2 vezes 1 mais 2 vezes 16, ou seja, 2 mais 32, que dá 34. Show de bola. Agora aqui eu venho para o sódio. O sódio é 23, tá, galera? Sódio é 23, corretíssimo. Minha memória não falhou. Então, o sódio é 23. Eu vou ter 2 vezes 23 mais 12 do carbono mais 3 vezes 16. Aí, isso daqui eu vou sacar minha calculadora, vou fazer esse cálculo rapidinho. Vamos lá, 2 vezes 23 mais 12 mais 3 vezes 16. Isso daqui vai me dar 106 gramas. 106 gramas. Beleza. Isso aqui me deu 106 gramas. Só que, presta atenção, são 2 mols desse e 3 mols desse daqui. Então, a massa do percarbonato vai ser equivalente a 2 vezes 106 mais 3 vezes 34. Beleza? E aí, vamos lá. 2 vezes answer mais 3 vezes 34. Isso vai me dar 314. Isso aqui, vai me dar o equivalente a 314 gramas. Show de bola. Aí eu venho para cá, vou apagar. Aqui, vou apagar aqui. E aí você sabe que... O que eu preciso relembrar sobre o mol? Um mol, ele vai ser equivalente a praticamente 3 coisinhas que você precisa revisar aqui comigo. Primeiro é a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23
sempre que ele falar em algo que tiver relação com partículas. Partículas, número de moléculas, número de átomos, número de íons, elétrons, sempre relacionado a partícula. Constante de Avogadro. 1 mol também é a massa molar do cara, que é exatamente isso que a gente acabou de calcular aqui. Ó. Isso é massa molar, ó. Isso é massa molar, isso é massa molar. É calcular a massa da molécula, beleza? E 22,4 litros nas CNTPs. Show de bola! Galera, 1 mol, então, 1 mol de percarbonato tem quantos gramas? 314. Show? E aí, eu venho para cá e vou transformar. Por que eu transformei esse cara em mol, esse número de mols para massa? Porque ele está relacionando massa do percarbonato. Agora eu vou pegar esse 3/2 e vou transformar isso daqui em volume. Fazendo o quê? Multiplicando pelo equivalente de 1 mol ao volume nas CNTPs, que é 22,4 litros. E aí, tranquilo. Aqui embaixo, eu vou chegar e vou botar dados do problema. Ele não está falando de 1 quilo, vou passar isso para grama. Então, ó, 1.000 gramas está para X. E aí, aonde que está a minha regra de 3? Minha regra de 3 está aqui. Show? Aí, você vem para cá e vai fazer, ó, X é igual a 1.000 vezes 3/2 vezes 22,4 sobre 314. Aí, isso daqui, galera, ó, isso daqui vai dar 3 vezes 1.000, né? Lembra? Multiplicação de fração, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 1.000 dá 3.000. 3.000 dividido por 2 dá 1.500. Então, aqui você vai ter 1.500 vezes 22,4 litros sobre 314. Galera, uma dica. Por que eu não fiz as contas aqui em cima desse cara primeiro para depois armar tudo? Cara, na estequiometria, geralmente você consegue simplificar as coisas. Então não faz conta à toa. Deixa para fazer a conta quando você armar isso daqui. Beleza? Não fica fazendo conta aqui não, multiplicando pelos mols, enfim. Não faz isso, tá? Porque às vezes dá para você simplificar, vai te facilitar. Então, para facilitar aqui, eu já vou começar a fazer essa conta. Então, vai ficar assim, ó, 1.500 vezes 22,4, que dá 33.600. Isso daqui dá 33.600. Isso vai ser dividido por 314. E aí, dá aproximadamente 107,006. 107, beleza? E aí, vamos verificar aqui qual que é o gabarito. A gente descobriu o quê? 107 litros, beleza? Então, aqui seria gabarito letra D, correto? Letra D, D de dado. Então, é aquilo que eu falei. Essa é a questão, é uma das questões mais difíceis dos últimos anos em estequiometria para o exame de qualificação. Aí, o que você precisa? Qual é a dificuldade disso? Cara, a dificuldade dos alunos foi montar isso daqui, ó. Montar essa equação, tá? Isso gerou aí um burburinho ano passado, sabe? Foi uma série de comentários que, será que essa questão precisa ser anulada? Não precisa, enfim. Mas ela é uma questão realmente chatinha. Chatinha não no quesito dos cálculos, mas chata em analisar essa reação e aí você entender que a massa molar do percarbonato vai ser a soma dessas duas quantidades. Então, isso que transformou essa questão difícil, tá? Então, vamos lá. Tira o print e tamo junto. Questãozinha, deixa eu ver se tem mais alguma. De Química, de 2026. Deixa eu ver. Não. Encerramos aqui a prova de Química de 2026 do primeiro exame de qualificação. Espero que vocês tenham gostado do formato. Esse formato é mais para um bate-papo, revisão mesmo, de tudo que você precisa saber. E vou deixar aqui na descrição do vídeo os minutos certinhos de cada questão para você clicar, ir lá e revisar aquilo que você quer.
Show? Então, galera, forte abraço. Vamos para a próxima correção. Tamo junto!